que a gente tem compartilhado aqui com o pessoal, né? Então, hoje nós teremos mais um estudo. O nosso estudo, ele é sobre quando Deus fala, é a lição 11. Então, a gente está na lição 11, já faz um bom tempinho que a gente tem conversado aqui. Para mim tem sido uma alegria, um prazer poder contribuir, ajudar no conhecimento bíblico. E a gente sabe que depois que colocamos a gravação, isso se espalha e a gente nem tem o controle onde isso vai parar. O fato é que é a palavra de Deus e para nós, para onde for, a gente ora para que realmente complete, né, o propósito, né, que seja uma bênção. Meus queridos, eu vou só aqui abrir a apresentação para vocês e a gente vai já iniciar, tá? Nós temos agora programado mais 2 encontros. Fora o de hoje, teremos mais 2 encontros agendados e, se precisar, talvez um terceiro, mas a nossa proposta desde o começo foi de fazermos 13 estudos desse estudo bíblico Amigos de Fé. Ele continua, esse estudo. Ele continua até a 20ª lição, se não me falha a memória. Deixa eu até dar uma espiadinha aqui agora. 21 lições, né? 21ª lição. 21 lições. Então, como eu tenho compartilhado o PDF, alguns de vocês já têm o estudo físico, então isso facilita, né? Mas se alguém sentir a necessidade de mais alguma orientação, tal, eu estou totalmente à disposição de ajudar a quem precisar, tá bem? Deixa eu só abrir aqui o link e nós vamos já fazer a nossa oração também. Tá? Deixa eu só abrir aqui e a gente já entra também no nosso estudo. Aqui. Agora a previsão é de começar a esfriar mais, né? E a gente fica naquela expectativa do clima. Mas o inverno é assim mesmo. Vamos ver aqui nosso estudo. Agora sim. Pronto. Já vou abrir para vocês já. Só separar aqui essa parte. Muito bem. Vou pedir mais uma vez, então, para o meu amigo, o seu Eduardo. Deixa eu ver aqui. Seu Eduardo, consegue me ouvir? O senhor tem sido... Sim, estou lhe ouvindo, pastor. Que bom. O senhor tem sido o nosso orador quase aqui das nossas noites. Só que quinta-feira passada o senhor perdeu para a Dona Beth. A Dona Beth nos ajudou aí com a oração. Eu agradeço. Eu assisti pelo... Que legal. E eu estou muito feliz em poder ver também aqui com a gente a Michele. Não sei quanto sabe, a Michele passou por uma cirurgia. Foi ontem, né, Michele? Foi ontem, né? Isso. Nós oramos por ti e que coisa boa poder ver vocês aí. E, inclusive, já tenho uma notícia boa. Eu já tenho em mãos aqui as certidões de casamento atualizado, de nascimento atualizado, para a gente dar uma empurradinha nesse casamento aí, que vai ser uma bênção, viu? Coisa boa. Amém. Depois é o batismo.
Que Melhor. bênção, né? Que bênção. Isso para nós é muito compensador, saber que Deus tem trabalhado, cuidado de vocês. Tá? Irmão Eduardo, pode orar para nós, o nosso estudo de hoje? Sim, oramos. Querido Pai que está no céu, te agradecemos, Pai, por mais esse momento de estudo e também aproveitamos pela recuperação da Michelle, nossa irmã, que pronto vai estar completamente curada. E pedimos também, Pai, ao abrir a tua santa palavra, derrame o teu Santo Espírito a todos nós, Pai, dando entendimento, dando compreensão, aumentando a nossa fé, Pai, e renovando a cada dia, Pai. E em nome do teu santo e amado Filho, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém? E amém. Amém. Muito obrigado, seu Eduardo. Deus abençoe o senhor também. Bom, meus queridos, vou compartilhar então agora com vocês o nosso estudo, sem mais delongas, para a gente manter-se no horário. E vamos abrir aqui. Acredito que agora vocês conseguem visualizar. Qualquer coisa, vocês me avisem aqui, tá? Eu vou deixar minimizado aqui as nossas telinhas, mas eu dou uma espiadinha de tempo em tempo para ver se vocês estão conectados. Né? Bom, hoje, então, vamos ver a respeito de quando Deus fala. Tá? Esse é um tema extremamente importante, porque nos protege, ao conhecer esse estudo, nos protege de gente que se aproveita da sinceridade das pessoas e quer ensinar ou falar em nome da Bíblia aí, né? E aí isso pode ser para alguns uma forma de se aproveitar das pessoas. Eu só silenciei aqui um pouquinho os microfones para não ter interferência, mas está tudo certinho agora. Maravilha. Então, queridos, aqui, quando Deus fala, a primeira questão que a gente encontra que é antes de Deus realizar suas obras na terra, o que ele faz? E o texto bíblico é de Amós, capítulo 3, verso 7. Vou abrir aqui minha Bíblia e também vou compartilhar com vocês aqui. Amós, capítulo 3, verso 7, diz o seguinte. Estão prontos aí? Olha só o que diz. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, aqui em nossa alternativa de escolha, para marcar o que é correto, então a gente já tem a pista. Deixa eu ver se minha caneta está funcionando. E aqui já temos aqui na primeira frase, Deus revela o que vai fazer aos profetas. E a outra, que não é a certa, que diz, ele oculta seus desígnios para que todos sejam tomados de surpresa. Então, não é esse. É esse primeiro aqui. Vamos marcar aqui. Deixa eu só ver se vai obedecer a canetinha. Agora obedeceu. Muito bem. Então, a primeira é a verdadeira. Segunda pergunta. De que modo Deus se revela aos profetas? Agora, isso aqui é uma coisa interessante. Também está em Números capítulo 12, verso 6. Deixa eu pegar aqui também, compartilhar com vocês. Números capítulo 12, verso 6. Diz assim: Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Sempre vós, a profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então, a nossa resposta aqui, queridos, dá 2. Eu vou responder junto com vocês aqui, ó. Então, Deus responde através de sonhos e visões. Então, isso aqui é bem interessante. Acho que todos puderam visualizar aí. Então, Deus fala através de sonhos e visões. Muito bem. Vamos para a terceira questão. Só subir um pouquinho aqui a nossa tela. A terceira pergunta é o seguinte. Verifique alguns propósitos de Deus ao chamar os profetas. E aqui o texto base, Oséias 12, verso 13.
E assim vamos marcar qual é o verdadeiro e o falso. Então, vamos ver Oséias 12, verso 13. 12, verso 13. Diz assim: Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Então, qual é o propósito de Deus ao chamar os profetas? De acordo com esse texto de Oséias, vamos marcar. Será que é conduzir e guardar seu povo? Ou passar orientações seguras para a prosperidade dos fiéis? O que vocês acham? Conduzir e guardar o seu povo, passar orientações seguras para a prosperidade dos fiéis. De acordo com esse texto, eu entendo que aqui entra as duas questões como verdadeiras. Tá? O profeta ele tem um papel de ajudar a conduzir e guardar seu povo, tá? Através das suas orientações. Deixa eu marcar aqui. Mas também passar orientações seguras para a prosperidade dos fiéis. Né? Então, orientações seguras para que você, como fiel ao Senhor, tenha segurança. Tá? Então, vou botar aqui também como passar as orientações seguras para a prosperidade dos fiéis. A quarta questão. Quando alguém se apresenta como profeta, o que devemos fazer? Isso aqui já é para a gente se proteger. Quando alguém se apresenta como profeta, o que devemos fazer? 1 João 4, verso 1. Vamos ver qual é a resposta. Vamos abrir a Bíblia. Primeira cartinha, é o Joãozinho pequeno, né? Que a gente fala. 1 João, capítulo 4, verso 1. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, aqui, a nossa resposta. O que devemos fazer quando alguém se apresenta como profeta? A gente deve, eu vou aqui botar o quadrinho que nós escrevemos, devemos provar. E a Bíblia diz aqui bem certinho, né? Provar os espíritos, para ver se realmente é de Deus. Provar os espíritos. Essa expressão provar os espíritos é no sentido de falar em nome de Deus, né? Alguém se levantou para falar em nome de Deus. Então, em outras palavras, poderia dizer testar o profeta. Né? Provar os espíritos é testar o profeta. Isso que quer dizer aqui nesse texto. Tá bem? Bom, vamos em frente. Que provas espirituais podemos aplicar para testar se o profeta vem de Deus? E aqui diz para a gente ligar as colunas, relacionar as colunas. Então, aqui, Mateus capítulo 7, versos 15 e 16. Com quais as frases que ela se liga. Vamos ver esse texto. Mateus capítulo 7, versos 15 e 16. Diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então aqui, Mateus 7, 15 e 16, está ligado à última frase, que em sua vida aparecem os frutos de um verdadeiro cristão. Então aqui eu vou fazer a conexão dessa linha. Deixa eu só abrir aqui. Agora sim. Aqui se conecta com essa frase. Deuteronômio capítulo 18, verso 22. Vamos ver rapidinho esse texto também. Deuteronômio 18, 22. Diz assim: Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor,
e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, aqui, Deuteronômio 18, 22, se liga com a primeira frase ao lado. Essa parte. As suas predições se cumprem. O verdadeiro profeta, o que ele fala se cumpre. Como nós vimos antes, o verdadeiro profeta, ele tem bons frutos, ele é um verdadeiro cristão. E sobrou agora Isaías 8, 19 e 20. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 8, 19 e 20. Olha só esse texto. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Seria uma pergunta. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Em outras palavras, o verdadeiro profeta, ele tem que seguir a lei e o testemunho. Não uma propriamente prática de adivinhação, magia, essas coisas, você tem que fugir disso. A Bíblia condena isso, inclusive. Então, o verdadeiro profeta vive de acordo com a lei de Deus, os 10 mandamentos que nós já estudamos aqui. Ok? Tranquilos até aqui? Podemos seguir em frente, meus queridos? Então, vamos lá. Vamos em frente. A sexta questão. Que provas de fenômenos físicos podemos aplicar para testar se o profeta vem de Deus? Aqui, de novo, pede para marcar as colunas. Então, Daniel, capítulo 10, versos 16 e 19. Vamos olhar esse texto aqui. Daniel, capítulo 10, versos 16 e 19. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. O verso 19 agora. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Então, nessa frase do profeta Daniel, nós observamos que no início da visão, que aqui é a última frase, perde as forças e em seguida é fortalecido. Tá? Essa é uma experiência física no contexto desse profeta em visão. Vamos ver Números, capítulo 24, versos 3 e 4. Números, capítulo 24, os versos 3 e 4. Proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. O verso 4. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. Isso aqui é uma coisa curiosa, né? Números 24, 3 e 4, aqui está conectado com a primeira frase, que diz, durante a visão, o profeta permanece de olhos abertos. E agora sobrou Daniel 10, de novo, 16, que a gente já leu, e agora o verso 17. Tá? Em especial o verso 17. Vou ler aqui para vocês também. Isso aqui é uma coisa curiosa. Diz assim, como, pois, pode o servo do meu Senhor, falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então, um outro efeito é que durante a visão o profeta não respira. É um efeito físico, a gente pode assim dizer. Tá?
Então, querido, só nesses dois trechos que a gente percebeu, nesses dois blocos, né, a quinta questão e a sexta, a gente tem aqui efeitos para a gente testar se o profeta é verdadeiro ou não. Então, pegando de novo aqui na quinta questão, esse profeta, o que ele fala deve se cumprir, tem que viver de acordo com a lei de Deus e dar um bom testemunho como cristão. Se uma coisa dá certo, mas a outra não, esse profeta já não está dentro do que é verdadeiro. Por exemplo, se o que ele fala se cumpre, mas ele não vive de acordo com a lei de Deus, não é um profeta verdadeiro. Se ele tem uma vida que tem até bom testemunho, mas ele não vive de acordo com a lei de Deus, está errado. Ou pode ser que ele tenha uma vida, né, o que ele fala se cumpre, até segue de seguir a lei de Deus, mas ele dá mau testemunho. Então, apesar que é meio difícil, né, você viver a lei de Deus e não dar um bom testemunho, né? Então, aqui já desmonta, né, aquele que quer se aproveitar, né, que é um profeta verdadeiro de Deus. E aqui os efeitos físicos, ele é apenas uma parte, tá? O que antecede o efeito físico deve ser as questões anteriores, tá? Principalmente questão moral, a lei de Deus e ter bom testemunho. Depois as profecias têm que se cumprir, que ele fala, né? Que não é verdadeiro. E aí depois tem os efeitos sobrenaturais. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque tem gente que fica muito ligado ao fenômeno físico e esquece, fica impressionado, né? E esquece de observar se o que ele está falando é verdade, se o que ele fala realmente se cumpre, tá? Porque tem gente por aí que pode impressionar pelos efeitos sobrenaturais. E a gente precisa lembrar que a gente está num grande conflito e que Satanás também pode forjar algumas coisas, inclusive o poder sobrenatural. Ele tem um pouco de poder sobrenatural, sim. Então ele pode tentar enganar as pessoas. E a gente tem que ficar muito esperto com isso. Ok? Vamos em frente? Desmascarando o lobo. Eu vou ler aqui essa parte em azulzinho aqui, tá? Jesus Cristo disse que no tempo do fim haveriam muitos falsos profetas. Isso está escrito em Mateus, capítulo 24, verso 11. Vou sublinhar aqui para vocês, se a minha canetinha obedecer. Vamos ver aqui. Isso. São os falsos profetas que introduzem heresias e desviam pessoas da fé. Mas ninguém precisa ser enganado. A Bíblia pede que provemos os profetas. Um falso profeta pode ser um profissional da mentira, mas não conseguirá passar em todos os testes espirituais e físicos que identificam o verdadeiro profeta chamado por Deus. Então, só reforçando aquilo que nós já mencionamos antes. Vamos responder agora nossa próxima questão. Mulheres podem ser profetas? O que vocês acham? Será que as mulheres têm vez no espaço dos profetas, profetisas? Agora que está em alta a ideia, né, do feminismo e tal, a gente não entra nessa questão, mas a gente sabe que essa busca é uma busca pelo espaço da mulher e tal. Mas a Bíblia, ela mostra para nós aqui a esse respeito se mulheres podem ser profetas, profetisas. E Juízes, capítulo 4, verso 4, dá uma pista para nós. Vamos ver também aqui esse texto. Vou abrir aqui minha Bíblia. Juízes. Juízes, capítulo 4, verso 4. Olha só o que diz aqui. Está falando de Débora. E sabe quem que era Débora? Profetisa. Mulher de Lapidote. E ela era, além de profetisa, ela era juíza de Israel. Ela julgava Israel naquele tempo. Então, a nossa resposta aqui é bem fácil. Mulheres podem ser profetas? O que vocês acham? Sim, mulher pode. Pode ser profetisa, né? Profeta. Deixa eu puxar de novo aqui que escapou aqui minha. Deixa eu aumentar aqui a tela. Agora sim. Vamos responder essa questão.
Opa. Vou começar aqui. Vou marcar aqui. Então, a nossa resposta aqui, queridos, é sim. Bem simples. Tá? A resposta é sim. Agora, a oitava questão. Deixa eu aumentar de novo aqui o tamanho. Deixa eu puxar de novo. Aqui diz assim, queridos, na igreja do Novo Testamento havia profetas. Na igreja do Novo Testamento. Veja, aqui, Juízes 4:4 é no Antigo Testamento que fala das profetisas, da Débora como profetisa, melhor dizendo. Agora, na igreja do Novo Testamento havia profetas? Vamos ver o texto de Efésios 4:11. Essa é a nossa antepenúltima questão. É rápido esse estudo. Efésios 4, verso 11. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, queridos, aqui está dizendo que Deus designou alguns para serem profetas. Então, a nossa resposta também é bem fácil aqui. Deixa eu marcar. Nossa resposta é sim. Simples, né? Vamos ver a nona questão. Deixa eu só, de novo, puxar aqui um pouquinho para cima. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Nona questão. A igreja de Deus, no tempo do fim, também teria profetas? E aqui nós temos alguns textos que é para a gente completar, tá? Eu vou completar com vocês, tá bom? Então, o primeiro é Apocalipse, capítulo 12, verso 17. E aqui já está escrito, né? Me acompanha aqui na leitura. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o... E aqui vamos marcar a resposta. A resposta é testemunho de Jesus. Tá? Então, a resposta aqui é testemunho. Apocalipse 19:10 responde o que é testemunho. E diz assim: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o... Aqui agora reforça. Deixa eu abrir aqui de novo. Pois o... E aqui é... Deixa eu escrever aqui. Testemunho. Pois o testemunho. Deixa eu puxar um pouquinho para cima. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da... E a resposta aqui é o espírito da profecia. Ok? Então, a profecia está ligada a esses dois textos que são referência à igreja verdadeira no tempo do fim, que nós cremos estar vivendo nesse tempo. Ok? Agora, Apocalipse 22, verso 9. Vamos ver o que diz ali? Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok? Tá. Vocês estavam ouvindo até agora ou não? Antes estavam me ouvindo? É que deu uma queda aqui. Eu vou compartilhar de novo a tela com vocês. Vamos lá. Vou compartilhar agora. Pronto. Voltamos aqui onde tínhamos parado antes, então. Tá? Aqui, então, o verso... Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu dos teus irmãos. E aqui, para a gente completar, a palavra é os profetas.
e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Né? Então, aqui a resposta, deixa eu botar aqui também. A resposta é os profetas. Ok? Então, tá marcadinho ali. Os profetas. Vou botar um pouquinho mais assim. Aqui certinho. Muito bem. Então, a gente, ao completar esses versos, a gente percebe que a Igreja de Deus, no tempo do fim, também teria profetas. Sim, a gente teria, e esses são textos que reforçam isso. Tá bom? Aqui embaixo há uma explicação interessante, também vou ler para vocês, porque como tem pessoas que acompanham a gravação, é importante a gente ressaltar. Por que os adventistas reconhecem Ellen White como profetisa? Olha que interessante. Então, diz assim, Ellen White passou em todos os testes que provam a veracidade de um profeta. Ela foi uma mulher que viveu até 1915. Ela tinha 87 anos quando ela veio a falecer. Mas por 70 anos, ela trabalhou como uma profetisa. Ela nunca reivindicou o ser profetisa. Porém, a igreja reconheceu pelo que ela escreveu, pelas experiências que ela teve, inclusive os efeitos sobrenaturais que havia sobre ela, que é o que nós vamos mencionar agora. Tá? Ela passou em todos os testes que provam a veracidade de um profeta, que são os versos que nós vimos anteriormente. Então, 1 João 4, 1 a 3, que a gente falou antes, né? Provar os Espíritos. Diz assim, em todo o seu ministério, Ellen White exaltou Jesus Cristo como a segunda pessoa da divindade, que se tornou homem e morreu em nosso lugar. Ressuscitou e intercede por nós no santuário celestial e muito em breve voltará. Então, ela reconhece que Cristo veio em carne e osso e habitou entre nós e se tornou nosso Salvador. Isaías 8:20, que falava a respeito da lei e o testemunho. Diz assim, Ellen White escreveu mais de 100.000 páginas que se encontram em artigos, manuscritos, revistas e livros, sendo a escritora a mulher mais traduzida da história. Todos os seus escritos estão em perfeita harmonia com a Bíblia, despertando o interesse dos leitores para a palavra de Deus. Olha que interessante. Mateus 7:20, que fala do bom testemunho, diz assim, em seu longo ministério profético, de 1844 a 1915, ela produziu frutos de um cristianismo autêntico e verdadeiro, o que foi reconhecido tanto pela igreja quanto pela sociedade. Depois, Daniel 10, 16 e 17, que fala dos efeitos sobrenaturais, olha o que aconteceu com ela. Assim como acontecia com os profetas bíblicos, Ellen White experimentava uma sequência de fenômenos físicos durante a visão. Primeiramente, ela perdia as forças e, logo em seguida, recebia a força divina sobrenatural. Durante a visão, que poderia durar até 2 horas, ela não respirava. Centenas de testemunhas presenciaram os fenômenos, inclusive médicos que comprovam a veracidade dos mesmos. Então, aqui se cumpriu. E Deuteronômio 18, 22, Ellen White fez várias profecias, todas se cumpriram completamente. Tá? Então, é interessante que aqui, né, se cumpre realmente aquilo que o verdadeiro profeta, pelo que a Bíblia nos ensina, poderia apresentar. Tá? E aí vem aqui a nossa última pergunta, tá bom? Daqui a pouco eu vou abrir aqui para ver se alguém tem alguma dúvida. A 10ª questão, então, qual deve ser nossa atitude diante do verdadeiro profeta? E aí vem 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Eu vou ler para vocês também aqui esse texto. 2 Crônicas 20, 20. Diz assim, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.
Então, qual deve ser a nossa atitude diante do profeta verdadeiro, né, do verdadeiro profeta? Então, eu vou resumir todo esse verso em uma palavra. Sabe qual palavra eu posso pôr aqui? É a palavra crer. Eu devo crer, a minha atitude deve ser de crença, né? Podemos até botar aqui acreditar. Depois que você vê que o profeta ele é verdadeiro, a ideia é que a gente acredite nele, porque a Bíblia está dizendo, se a gente crê no Senhor, a gente está seguro, e se crê no seu profeta, a gente prospera, né? Então, a gente deve crer, né? Saber que Deus ele não deixa o seu povo na mão, mas orienta, direciona e chama pessoas para atuar. Quero compartilhar com vocês aqui essa última explicação, e aí eu abro para perguntas, tá bom? A sociedade reconheceu o valor espiritual e moral de Ellen White diversas vezes. Em 1878, o livro American Biographical History of Eminent and Self-Made Men of the State of Michigan registrou: a Sra. White é uma mulher de organização mental singularmente bem equilibrada. Os traços predominantes são benevolência, espiritualidade, consciência e idealismo. Suas qualidades pessoais são de molde a lhe granjear a mais viva amizade de todos aqueles com quem entra em contato. Eles inspirar a máxima confiança em sua sinceridade. Recentemente, no ano de 2014, a Smithsonian Magazine apontou os 100 mais significantes americanos de todos os tempos. Tá? Os americanos mais significativos de todos os tempos. E a listagem inclui Ellen White, ao lado de grandes personalidades como Abraham Lincoln, George Washington, Martin Luther King e Thomas Jefferson. Então, olha que interessante esses dados, né? Então, a igreja ela reconhece, né, que realmente essa mulher fez a diferença, né, aqueles que estavam em seu meio. Tá? Bom, voltando então agora aqui para nós, alguma pergunta que você tenha a respeito desse assunto, sobre profetas, sobre Ellen White, que vocês gostariam de mencionar? Se for, você pode escrever no chat ou também fazer a sua pergunta por aqui. Pode abrir o seu áudio. Não. Né? Tá tranquilo? Então, tá bom. Tranquilo. Maravilha, gente. Será que se Deus quiser levantar um novo profeta, ele pode? O que vocês acham? Sim. Sim. A Bíblia fala, inclusive em Joel capítulo 2, que nos últimos tempos Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne, os nossos filhos, nossas filhas, né, sonhariam, nossos jovens teriam visões, nossos velhos teriam também sonhos e visões. Então a gente crê que Deus, querendo, ele pode levantar um novo profeta, desde que a gente precisa observar, né, os passos para ver se esse profeta é verdadeiro, que a Bíblia nos ensina. Apesar de que Ellen White, ela escreveu muita coisa que abrange até a volta de Jesus, não significa que está limitado somente a ela, porém, nós respeitamos muito o que ela escreveu. Inclusive, é toda uma coleção dos escritos dela, livros famosos como o do Grande Conflito, Caminho a Cristo, Desejado de Todas as Nações, que inclusive eu recomendo essa leitura desses livros, que são fantásticos e fortalecerá a sua fé também. Tá joia, queridos? Pergunto nessa noite para concluir o nosso estudo e respeitar aqui o nosso horário. Você aceita a mensagem bíblica do verdadeiro profeta e reconhece que Deus, assim como levanta Ellen White, pode levantar, né, dentro do que a Bíblia nos ensina, profetas de acordo com a vontade dele, e que a gente reconhece que Ellen White foi uma mulher de Deus, guiada por ele. Você aceita esse ministério? Sim. Você aceita? Levante sua mão, eu quero orar por você, e para que Deus abençoe a sua vida, e que você seja uma pessoa abençoada por Jesus. Vamos orar? Deus querido,
muito obrigado pelo estudo que nós pudemos ter esta noite, falando um pouquinho sobre o Ministério dos Profetas, em especial agora mencionando também Ellen White, que possa, Senhor, nos dar a confiança, a fé, de que tu, Senhor, não deixa o povo na mão, mas guia a cada um, e se preciso for, levanta profeta para guiar. E nós temos, como igreja, hoje reconhecido o ministério da Ellen White. Abençoa, Senhor, cada um dos que estão acompanhando o estudo, daqueles que acompanham também a gravação, e que a nossa decisão seja firmada com a tua graça e com o teu amor, em Cristo Jesus. Amém. 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 Gente, Deus abençoe vocês, tá? Deus continue dando forças a cada um. Deus continue te abençoando aí, Michele, a sua recuperação também, tá bom? E um grande abraço a todos aí. Quinta-feira que vem Obrigado. estamos de volta, tá bom? Amém. Tá. Amém. Um grande abraço e uma boa noite. Boa noite.